Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com a professora Naira Ciotti, do Departamento de Artes, da licenciatura em Teatro, pós-graduação em Artes Cênicas. É. Bem-vinda, Naira. Já faz um tempo que você não vinha, né? Estava com saudade já de estar aqui. Muito bom estar aqui, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Naira, a ideia é conversar um pouquinho sobre o teu projeto atual de pesquisa e também um projeto mais amplo da vida acadêmica que você desenvolve, né? E, sobretudo, para a gente tentar entender um pouquinho o lugar dessa ideia de professor, performer, como é que funciona isso, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Eu ia te perguntar, porque a tua formação ela é um pouco eclética, ela não é só nem teatro, nem arte, né? Isso mesmo. Você estudou história. Tem a ver até com essa problemática aí da hibridação, né? De ser um híbrido, professor-performer. Eu tenho uma formação dupla, eu entrei, na época que a gente fazia faculdade, a gente pedia para o pai e para a mãe se a gente podia fazer tal faculdade ou não. Não sei se agora os estudantes fazem isso, acho que não. E eu falei que eu ia fazer artes e meu pai falou, não, você vai fazer comunicações. E aí ficou esse drama, eu falei, então eu vou fazer história, porque aí não faço nem o que ele quer, nem o que eu quero. Fiz história na USP e ia fazendo aulas de arte com os professores que eu conseguia pagar, dando aulas de história. Então eu fazia o curso durante a tarde, à noite eu dava aula no ensino público, né? Como professora substituta, temporária, o trabalho que aparecesse. E ia paguei professores principalmente de artes visuais. Eu digo que eu fiz o meu próprio currículo na época, tendo aula com as pessoas que eu queria ter. Mas a história da arte é forte ali, não? Não, em história a gente não tem história da arte. Nenhuma disciplina sequer. Acaba sendo cooptado pelo cursos de arte. De arte, né? Como no teatro, por exemplo, nós temos história do teatro, 1, 2 e tanto, né? Então, eu fiz, e eu não me arrependo, não. Porque o curso de história me deu uma capacidade de leitura, de interpretação de texto, da realidade, que para o artista é importante, assim, são coisas muito importantes. E às vezes, dependendo como que é a sua trajetória num curso de arte, você se dedica muito às práticas, a fazer e tal, e a reflexão talvez fique em segundo plano, né? E aí, eu lembro de uma aula que eu dava em história, que eu usava o teatro como estratégia já, né? Porque a gente também eu sempre tive grupo de teatro na escola, assim, sempre aos sábados a gente se reunia e tinha grupos assim, projetos pessoais dentro da escola. E aí eu tinha que dar uma aula de Idade Média. E os alunos tinham 11 anos de idade. Assim, era uma coisa muito complicada de dar toda a complexidade daquele tipo de economia, de sociedade da Idade Média. E aí eu virei para eles e falei assim, olha, próxima aula, vocês tragam qualquer santo que vocês encontrarem em casa, emprestado. Pede emprestado para a tia, para a mãe, ou se vocês tiverem santo, tragam um santo. E aí a sala ficou cheia dessas imagens católicas, né? E eu apaguei as luzes, coloquei todos os santos na sala, nas mesas deles, eles foram para o chão, sentaram no chão. Aí eu acendi uma vela e falei, bom, gente, a Idade Média era mais ou menos isso. Uma idade de trevas, você queria dizer, e de santos. Era mais ou menos assim que funcionava o ambiente ali. A gente dramatizou um pouco e com isso eu percebi essa potência muito grande que tem a performatização, né? Você colocar em ação um texto, colocar no corpo, colocar no ambiente às vezes até uma teoria complexa. Mas aí da história, de certa forma, você seguiu o conselho de papai e acabou indo para a comunicação. Então, aí, quando chegou a época de fazer o mestrado, eu já queria fazer performance, eu já queria trabalhar com isso, eu já tinha participado de bienais, na ação educativa, já trabalhava com arte, tinha o meu estúdio, já tinha feito a minha primeira exposição individual como artista visual e fiz performance na minha primeira individual. Então eu já tinha isso como uma meta. Mas não havia ainda um lugar onde se pudesse estudar performance. E foi na comunicação e semiótica que eu encontrei abrigo, assim, a minha casa teórica, né? Tanto que depois eu fiquei lá, fiz o mestrado, fiz o doutorado, dei aula lá durante
muitos anos, né? Num curso novo que havia, eu fui uma das primeiras professoras de performance que eu acho que existiu, assim. Agora já tem mais. O trabalho, você fez toda a pós-graduação, fez o mestrado na Católica, é isso? É, na Católica. E que resultou no mestrado nesse livro. No mestrado resultou o meu primeiro livro, que eu vim que publicar agora, aqui. Que você publicou agora, até parece por uma certa demanda, não? Assim, foi você sim. sente que ele ainda está bem atual. Eu Deixa acho eu mostrar que aqui para o pessoal. É da editora da UFRN. Isso. E foi um edital da FAPERN, da nossa agência de pesquisa aqui. Também foi um edital de apoio à publicação. E a dissertação sofreu muitos cortes, certamente, né? É. E ela perdeu um capítulo inteiro. Eu tirei um capítulo inteiro. E, na verdade, aqui você coloca essa questão do híbrido, né? Que é essa coisa de professor performer. Bom, ainda vamos chegar lá para você desenvolver mais. Mas ainda estamos na tua formação. O doutorado foi também na comunicação? Foi. E o doutorado tem momentos dramáticos, assim. Porque no mestrado foi muito tranquilo, eu tinha... como co-orientador um grande teórico, né, da arte da performance no Brasil, que é o Renato Cohen. Ele foi banca, ele me convidou para fazer o doutorado. Tive a honra de ser convidada por ele para ele me orientar. Só que no doutorado eu já tinha uma perspectiva, é engraçado como muda, né, do mestrado para o doutorado, um pesquisador, né, como a gente muda, porque no mestrado era uma paixão, assim, era o que eu queria fazer, eu precisava fazer isso, era uma explicação para a minha prática, para a minha maneira de ver arte contemporânea. E no doutorado, a orientação que eu tive é assim, olha, você tem que arranjar um fomento, você tem que ter uma bolsa, você tem que ter uma objetividade na sua pesquisa para você... E aí eu optei por estudar a rede, os museus de arte na rede, os web museums, né? Que tinha como problemática uma questão da performance, que era como o corpo entra na rede, só que nós estamos falando de 2000 a 2005. Então, quando eu terminei o doutorado, eu tinha uma intuição de que deveria ter vídeos receberiam imagens de corpos em ação e que esses vídeos iam ser disponíveis na rede e tal, que é uma coisa que acabou acontecendo com o YouTube, né? Sim. Mas quando você fala da pesquisa de museus na rede, você se refere aos grandes museus que disponibilizam eu estava interessada nessa passagem do museu presencial para o museu virtual. O que acontecia, na verdade, né? A questão dos arquivos, principalmente estudei muito Derrida, estudei a questão dos arquivos e como é que eles perdem o seu lugar de... porque essa coisa do arquivo, você fala em Derrida, né? Até era um tema que não sei se a gente pode abordar. Mas há uma questão, de certa forma, que eu vejo assim, que é uma banalização, né, da imagem, vamos dizer assim, o que acaba gerando um arquivo, né? Nos dias atuais, com esses processos de digitalização, você fala no YouTube, por exemplo. Isso. Parece que se não está no YouTube, não está no mundo, né? É como se você não está na rede, é algo que não tem mais um tipo de existência, ao menos uma existência digital. Inviabiliza, né, uma certa existência. Eu gosto de uma autora que chama Diana Taylor, que ela é da NYU, da Universidade de Nova York. Ela tem o Instituto Hemisférico de Performance Política nas Américas. E ela tem um livro muito bom que chama O Arquivo e o Repertório, em que ela problematiza as questões do arquivo, na medida em que a gente precisa desses arquivos, precisa recorrer a esses arquivos, precisa arquivar as nossas próprias produções, e como o repertório está no corpo, está na memória, está na vivência, está na performance. Né? Então, ela propõe essa conversa entre o arquivo e o repertório como proposta contemporânea, em que, ora, você trabalha no arquivo e, ora, você está trabalhando com repertórios, com experiências mesmo, com vivências corporais. Né? É como se o arquivo levasse, de certa forma, memória para fora do corpo e acabasse sobrando o corpo. Né? Tem uma certa morte no arquivo, né? Um cheiro, assim, né? É como você limpa a mesa depois que você acaba um trabalho, né? Tira da frente. E tem isso mesmo, o fato de você não revisitar, né? Você guarda, está preservado e a experiência também vai junto. Por exemplo, agora que você voltou para o teu mestrado, que é um trabalho já
do século passado. Do século passado. Publicado nesse século. Agora esse aqui foi deste ano ou ano passado? Foi 2014, a publicação. E aí, nesses editais e nesses apoios, a gente não conseguiu um apoio de distribuição. Então, o que acabou acontecendo foi ruim, mas foi bom, porque eu acabei fazendo, por minha conta, a distribuição desses livros de uma forma performática. Porque cada palestra que eu ia, que eu fui convidada, congressos, todas as vezes que eu falei em público, como eu estou fazendo aqui, eu tive a oportunidade de mostrar o livro. E aí também tem uma brincadeira que no final das palestras eu falo, compra da minha mão, que são R$10, se você comprar na livraria, né? Se você comprar na livraria 14. Mas também tem lugares, tem na livraria do Museu Serralves, no Porto, para vender esse livro, tem por onde eu estive. Estão pedindo para eu mostrar o livro de novo? Porque, qual livraria que você falou que tem? Tem do Museu Serralves, no Porto, tem no Museu Brasileiro da Escultura, mas no aqui em MUB. Natal, aqui em Natal na ainda, na livraria da cooperativa eu deixei alguns, mas a gente ainda está negociando como é que vai fazer essa... Tá. Por enquanto, quem está distribuindo sou eu mesmo. Muito bem. Agora, voltando ao que eu perguntei, você você revisitou um texto que você tramou não sei quanto tempo, 20 anos? Não faz tanto tempo, foi em 99. Bom. Quase. 99. Está ali, quase 20 anos. 18, né? É. Como é que é isso, voltar para um texto escrito? A gente, parece uma coisa que você falou que a gente se livra dele, mas você voltou para ele. Isso. O que fez você... É bem boa essa sua pergunta, sempre suas perguntas me fazem refletir. Assim. Veja. Eu acho que tinha uma coisa assim, quando eu cheguei para estudar performance na PUC, ninguém usava performance como palavra-chave. Assim, por incrível que pareça, porque era um centro de excelência, era mais pontuado ainda do que é hoje, a comunicação e semiótica. E um professor que trabalhava com oralidade e falou assim, foi o único que falou, você está no lugar certo, o Amálio. Ele falou, você está no lugar certo, mas o seu trabalho é muito sem modéstia, é muito de vanguarda. É um trabalho que vai demorar para as pessoas entenderem o que é. Né? E eu percebo que aconteceu isso mesmo. Assim, foi um trabalho que eu me dediquei bastante, que eu abri mão de um monte de coisa para fazer. Foi, inclusive, um período celibatário da minha vida, assim, que eu só dedicava para trabalhar e para pesquisa. E eu acho que, assim, ele precisou passar por esse tempo, dá para entender, para amadurecer uma série de questões, assim, minhas e também do contexto, né? Porque, assim, a hora que eu, por exemplo, consigo pegar um conceito como esse, assim, e falar em vários ambientes distintos, é sinal que tem mais rebatimento da realidade agora do que talvez tivesse no período que eu escrevi. Não sei se... Eu realmente acredito nisso, que a realidade demora um certo tempo assim, para incorporar certas questões. Principalmente com relação a essa área de ensino, de aprendizagem, que é uma área que... Você acha que a performance, ela... Não sei hoje, né? Porque hoje você tem tantas figuras no mundo fazendo performance, a Abramovic... Mas você também pensando, desde a Lígia Clark, o próprio Oiticica... Isso é algo que vem acontecendo, o Brasil parece que tem um lugar importante nessa Tem, e acho que a gente também precisou da epistemologia do Sul, né, para entender isso, porque assim, os primeiros manuais de arte contemporânea, arte moderna, nem citavam os artistas brasileiros, citavam às vezes errado. E aí eu acho que precisou, assim, a gente, como brasileiro, entender que é na nossa própria arte que a gente é doutor, que a gente entende, que a gente sabe falar, que a gente viu, que a gente... Né? Esse caráter efêmero da performance, você acha que isso pode ser mal visto, assim, diante de... Comparado com outras linguagens? No contexto do mercado da arte, por exemplo. No mercado da arte, não. Tem um outro autor que é o Marvin Carlson, que ele fala assim, a performance é a linguagem que mais dialoga com os tempos que nós estamos vivendo. O que nós fazemos hoje em dia que não é efêmero? Haja vista a situação política brasileira. Né? Então, ela dá para a gente a dimensão de como a gente
não sei se é bom falar assim, mas assim, é assim que sai. Tem que viver no contemporâneo. Né? Não são as grandes estruturas que vão sustentar, às vezes assim, são estruturas efêmeras, mas que naquele momento são as ideais, é a atitude a ser tomada. É a questão do diálogo, a questão de você não estar só mandando informação, né, broadcasting, assim, mas procurando dialogar, procurando trocar como as redes fazem. Então, a gente está vivendo num período que alguns autores chamam de uma virada performativa. E isso é bem recente, não é... Por um lado mas quando você fala que... Você conta assim que durante os teus estudos, né, nessa iniciação na pesquisa, você meio que abriu mão da tua vida, mas de um certo tipo de vida, digamos assim. De certa forma, a arte e a vida se mesclam. E parece que a performance parece ser um lugar, não sei se tão forte quanto a dança, não sei, mas onde essa ideia tão antiga de Nietzsche, por exemplo, dessa mistura de arte e vida, que uma coisa está de fato expressando a outra, ou a arte expressa a vida, né, com mais veemência. Talvez isso mostre um pouco essa relação da vida do artista, né, e do seu produto, que não são coisas muito separadas. Não, né? não são mesmo. E por isso parece difícil fazer comércio com isso. Né? Mas não é difícil, porque, por exemplo, nas últimas feiras de arte você tem grandes investimentos em performance. É claro que é preciso ter um arquivo. É preciso ter um vídeo, é preciso ter um projeto, no mínimo um projeto que se compre, no mínimo isso, mas muitos artistas trabalham com vídeo performance, com foto performance. A impressão é que a performance quebra um pouco a ideia da arte como objeto, né? Ela se coloca historicamente contra, né? Os primeiros artistas dos anos 60, eles são contra museus, são contra galerias, às vezes fazem coisas em galerias, assim, coisas dadaístas em galerias, assim, se escondem na hora que o público chega e fazem, como Vito Acconti, por exemplo, né? Tem uma performance bastante conhecida dele. Agora, eu acho que o que me interessa mesmo na questão da performance, assim, o que eu acho que eu posso contribuir alguma coisa, é que eu vi na performance uma relação pedagógica, que é em que momento assim a arte contemporânea ela pode ensinar alguma coisa e em que momento a gente pode aprender com a arte contemporânea, que parece, né, parecem mundos tão separados assim. Então, o que eu busquei sempre foi essa relação entre o que o Joseph Beuys fala, por exemplo, né? Uma aula pode ser professor é a minha maior obra de arte, né? Então, que momento é que, numa aula de arte, né? Claro, não são todas as aulas, mas uma aula de filosofia também é bem possível. Algo está acontecendo, você percebe que está acontecendo alguma coisa, que tem um acontecimento, que algo está se movimentando, que as pessoas estão vivendo aquilo intensamente. Eu acho que é aí que se junta, para mim, a arte e vida. No momento em que você não é assim, um professor, aí fecha a portinha do professor, abre a portinha do artista, aí fecha a portinha do artista, abre a do professor, mas de como é possível criar acontecimentos que retroalimentam as duas coisas. Assim, é como se o professor, em sala de aula, promovesse um lugar, uma abertura para que acontecesse algo que não é da ordem do cotidiano, que não é só um professor e os alunos, mas um acontecimento, digamos assim, estético. Uma vivência estética. Uma vivência estética. Experimentação, que é a palavra que vocês gostam. É a experimentação, né? Que é possível criar um espaço de experimentação, né? E isso não é uma coisa fácil, né? Assim, porque demanda assim, um preparo tão grande quanto qualquer atividade que a gente queira que saia boa, né? Então, você planeja a aula ou planeja a ação que vai acontecer prevendo diálogos, prevendo intervenções, prevendo uma escuta do outro. Que constituem esse acontecimento. Que são os próprios protagonistas. Aí é interessante ver que essa coisa que você também disse, que esse tipo de arte, por ser inobjectual, vamos dizer assim, né? Essa falta de objetividade, do que se trata aqui, e que de fato, quando a gente vê um performance, de certa forma, a gente está tomado, né?
por exemplo, estou pensando na Abramovic agora, a gente Sim. falou, você se sentar frente a artista e o que acontece ali, de certa forma, você é parte, né? Você, sem você não aconteceria a performance, né? Isso é muito interessante, porque, de certa forma, você disse que é uma virada performática na própria história da arte. Na própria história da arte e em muitos estudos da linguagem, no universo dos museus, isso acontece. Na educação, a gente vai ter alguns autores que vão falar de uma pedagogia crítica, né, e que vai problematizar esses diálogos, essas hibridações. E eu estava navegando pela internet ontem, e na Unirio tem um grupo que eles falam de pedagogias periféricas, né? Em que como é que a educação pode estar acontecendo fora do ambiente institucional, né? Como, por exemplo, eu estava contando para você o evento que nós fizemos ano passado, né? O Reperformar o Afeto. Né? Então, ali e em muitos ambientes em que os estudantes estão à vontade, estão conversando seriamente sobre as vidas deles, sobre as aulas deles, você percebe que tem uma demanda por aprendizado, tem uma vontade de estudar muito grande e que talvez isso não tenha que acontecer necessariamente na sala de aula. Então, na ocupação do ano passado da reitoria, eles falavam isso, eles falavam assim, não, aqui está virando uma boa aula para nós, aqui a gente está aprendendo muitas coisas. Não que não aprenda, eu acho que isso foi mal interpretado pela imprensa às vezes. Não que eles estavam dizendo que não aprendessem na sala de aula, entendeu? Mas assim, também se aprende, também existe possibilidade de conhecer, de aprender em espaços periféricos, em espaços não institucionais. E se a gente pensa um pouco na educação básica nesse país, e com as reformas agora do ensino médio, de certa forma, quando você evita que fecha as possibilidades para um aluno ter acesso ao conhecimento de filosofia, ou sociologia e artes, na verdade você está fechando caminhos para essa pessoa. Você está dizendo que o único meio de se formar e se educar para o mundo é esse, né? Quando, na verdade, a arte, eu falo, não é que todo mundo vai sair artista ou filósofo, mas pode ao menos saber. Eu espero que não, seria muito estranho esse mundo. Não, e seria muito estranho se todo mundo que fizesse matemática saísse matemática, se todo mundo que fizesse física saísse... Não é isso que acontece, a gente sabe disso. Mas a história do evento é muito interessante. O evento era organizado por vocês? Foi um evento, porque eu estou tentando formar um grupo de estudos, que era uma das minhas metas quando eu cheguei aqui, eu devo ter falado isso na outra vez que eu estive aqui, era fazer um grupo de pesquisa, ter meu grupo de pesquisas em performance, mas performance desse jeito que eu estudo, não genérico, assim, performance. E aí, uma das iniciativas foi criar esse evento, para formar esse grupo. Esse evento chama Reperformar o Afeto. Nós estávamos estudando no grupo as teorias do afeto, estávamos estudando Saflat, estávamos estudando Bergson, um pouquinho de Spinoza, um pouquinho porque o Spinoza exige. E gostamos da ideia da questão dos afetos, para responder exatamente ao tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um tempo que os afetos estão extrapolando. E o ano passado essa questão foi muito séria. Não mesmo, né? Então, assim, tinha dias que, por exemplo, eu não podia sair com essa camisa. Pus a mão no microfone. Eu não podia sair com essa camisa amarela. Eu lembro de um dia que eu morava aqui pertinho e eu estava caminhando para vir para o campus, vim a pé e eu estava de camisa amarela e era um dia de manifestação. Aí eu falei, eu não posso sair de amarelo. Se eu sair de amarelo, meus amigos que andam de vermelho vão achar os amigos de vermelho que eu estou errada. Se eu andar de vermelho, meus amigos que andam de amarelo vão... Então eu fui e botei uma branca, né? Que é mais fácil, da paz, que aí... E aí a gente sentia que estava mesmo muito, assim, as raivas, os ódios, todos à mostra, assim, de uma forma única. E aí pensamos nesse evento que se chama Reperformar o Afeto, que era trazer alguns artistas de fora e compartilhar as experiências de performance que eles tinham com os estudantes. No início era um evento acadêmico, completamente redondinho, quadradinho. E quando os convidados chegaram, começou a ocupação. O The Art primeiro sofreu a ocupação,
aí os estudantes decidiram ir para a reitoria, para fazer entrar num acordo bem civilizado com a reitoria, e eles ficavam do lado de fora, podiam usar os toaletes. Eles ficaram um bom tempo, né? É. Um mês, no mínimo. Ficou mais de um mês, eu acho, se não me engano. E aí, de inviável, nós chegamos à conclusão que se o evento realmente era reperformar o afeto, nós devíamos conversar com o contexto. E aí transferimos todas as mesas, as oficinas, as performances que estavam previstas para acontecerem na ocupação. Conversamos com os estudantes, eles concordaram, acharam que seria interessante exatamente ter um momento de acolhimento deles. Eles se sentiram acolhidos pelo mundo acadêmico, vamos dizer assim, né? Pela pesquisa. E aí olha, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Que eu me senti muito bem fazendo, como professora, como pesquisadora. Porque a gente, de repente, estava dando uma resposta. E não era uma resposta partidária, não era uma resposta assim, isso ou aquilo, mas era uma ação, a gente estava em ação, a gente estava lá. Né? Fazendo acontecer, né? Fazendo acontecer. E eu acho que isso tem a ver com o que a performance ensina para a gente, assim, um pouco, sabe? E os teus alunos de licenciatura, digamos assim, um bom número se inclina para... Tem essa tendência? Então, acho que como nunca, né? Assim, nunca tive tantas pessoas interessadas e tenho muitos orientandos de pós-graduação também, não posso me queixar, assim, tenho sempre muito mais do que o mínimo exigido e todos com palavra-chave performance, diferente da minha época, né? Agora a gente consegue colocar como palavra-chave. Sim, na verdade, o teu trabalho virou referência, né? Ele é estudado, é citado em dissertações de mestrado. Ele acabou virando um trabalho pioneiro, né? Porque, assim, acho que ninguém ainda tinha apontado esse conceito, construído esse conceito. Tem até uma parte no livrinho que eu falo que é a minha teoria, né? Que é o final, assim, que eu acho que é... Se eu conseguir ainda desenvolver, pode ser realmente que ela vire uma teoria. E recentemente, eu tive a honra de ver um mestrado com o tema, né, que é da Denise Raquel, da Unesp, orientada pela professora Carminda André, que foi minha aluna há muitos anos, no século passado, sabia que eu pesquisava assim, que eu produzia performances em sala de aula e às vezes aulas em situações de performance, e resolveu investigar o conceito professor performer, e foi fundo, assim, fez uma pesquisa bastante potente, né? Bem deve ser uma satisfação grande. Né? Foi uma emoção, assim, eu participei da qualificação, da banca de qualificação e da defesa? E da defesa, e depois ela, quando publicou em e-book, me convidou para escrever o prefácio. O prefácio que você escreveu. Tá bom. Naira, nosso tempo chegou ao fim. Mas foi uma delícia, por isso que passou rápido. Obrigado pela tua visita, volte... Obrigada eu. Não deixe passar esse tempo todo. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigada. Naira Ciotti, professora do Departamento de Artes e da licenciatura de Teatro. E você sabe que semana que vem tem mais. Até lá.